2 da formação dos contratos. Artigo 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Artigo 428. Deixa de ser obrigatória a proposta. Inciso 1. Ser feita sem prazo à pessoa presente. Não foi imediatamente aceita, considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante. Inciso 2. Ser feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Inciso 3. Se feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Inciso 4. Se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Artigo 429. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo seu contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Parágrafo único. Pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada. Artigo 430. Se a aceitação, por circunstância imprevista, chegar tarde ao conhecimento do proponente, este comunicá-lo-á imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos. Artigo 431. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará nova proposta. Artigo 432. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. Artigo 433. Considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Artigo 434. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto: inciso 1. No caso do artigo antecedente. Inciso 2. Se o proponente se houver comprometido a esperar resposta. Inciso 3. Se ela não chegar no prazo convencionado. Artigo 435. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Seção 3. Da estipulação em favor de terceiro. Artigo 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ela anuir e o estipulante não o inovar, nos termos do artigo 438. Artigo 437. Se o terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Artigo 438. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente da sua anuência e da do outro contratante. Parágrafo único. A substituição pode ser feita por ato entre vivos ou por disposição de última vontade. Seção 4. Da promessa de fato de terceiro. Artigo 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este o não executar. Parágrafo único.
Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência, o ato a ser praticado, e desde que, pelo regime do casamento, a indenização, de algum modo, venha a recair sobre os seus bens. Artigo 440. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar à prestação. Seção 5. Dos vícios redibitórios. Artigo 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doenças onerosas. Artigo 442. Em vez de rejeitar a coisa redibindo o contrato, artigo 441, pode o adquirente reclamar abatimento no preço. Artigo 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se o não conhecia, então somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Artigo 444. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pareça em poder do alienatário, se parecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. Artigo 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço, no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. Parágrafo 1º. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de 1 ano para imóveis. Parágrafo 2º. Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria. Artigo 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Seção 6. Da evicção. Artigo 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Artigo 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Artigo 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra evicção, se esta ceder, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção ou dele informado não o assumiu. Artigo 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou. Inciso 1. A indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. Inciso 2. A indenização das despesas dos contratos e dos prejuízos que diretamente resultarem da evicção. Inciso 3. As custas judiciais, os honorários do advogado por ele constituído. Parágrafo único.
preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa na época em que se venceu e proporcional ao desfalque sofrido no caso de evicção parcial. Artigo 451. Subsiste para o alienante esta obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. Artigo 452. Se o adquirente tiver auferido vantagens das deteriorações e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar o alienante. Artigo 453. As benfeitorias necessárias ou úteis não abonadas ao que sofreu a evicção serão pagas pelo alienante. Artigo 454. Se as benfeitorias abonadas ao que sofreu a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida. Artigo 455. Se parcial, mas considerável for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá somente direito à indenização. Artigo 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa.